Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, tá? Da nossa sequência de vídeos sobre meteorologia aeronáutica voltada para o piloto privado e para o piloto comercial, tá? E hoje a nossa aula vai ser bem curtinha, porque o capítulo é curto, tá? E hoje nós vamos falar sobre umidade atmosférica. E aqui eu vou mexer nos pontos, né? Onde eu sei que vai ter gente aí, a galera do mimimi, vai querer falar alguma coisa, mas já estou precavido para isso, tá? E eu vou deixar só uma pergunta no ar, né? Assim que chegarmos no ponto exato do capítulo, eu vou deixar a pergunta no ar, tá certo? Mas antes de rodar nossa aula, roda a vinheta. Pois bem, pessoal, estamos de volta aí com a nossa aula, né, de meteorologia. Já fazia uns dias que eu não gravava nenhum conteúdo aqui para o canal. E hoje nós vamos seguir falando sobre umidade atmosférica, tá? Então, a água no planeta. Mais de 2/3 da superfície da Terra são cobertos por oceanos, mares, rios, lagos e etc, né? Então, por isso que aí a galera diz, né, Terra, planeta água, né? Tinha até a música aí do... Esqueci o nome agora do cantor que cantava, né, Terra, planeta, água, porque a face do planeta, né, mais de 2/3 aí, é coberta por superfície líquida, tá? Ciclo hidrológico. A água está em contínuo processo de evaporação para a atmosfera. Ao subir, ocorre a condensação e precipitação, percorrendo um caminho cíclico, tá? Bom, nós temos a força da gravidade atuando, né, sobre a Terra, né? E aí eu pergunto, né, para a galera aí que fica gritando que a água do planeta está acabando, eu quero que me digam para onde que essa água vai, já que ela não sai da atmosfera. Se está acabando, ela está saindo daqui indo para algum lugar. Eu gostaria, por gentileza, que alguém se manifestasse e me dissesse para onde que essa água está indo, uma vez que ela não sai da nossa atmosfera. Tá bom, pessoal? Então, o ciclo hidrológico acontece dessa forma aí, tá? Eu tenho lagos, tenho mares, tenho rios, né? Então, essa água, ela evapora, evaporou, ela se condensa, condensou, ela se forma uma nuvem, precipita e cai, ficando nesse ciclo constante, tá? Formação das nuvens, tá? Qual é a definição? É o conjunto visível de partículas minúsculas de água no estado líquido e ou sólido em suspensão na atmosfera. Tem gente que se atreve a dizer que a nuvem ela é gasosa. Não, gente, não é gasosa. A nuvem é líquida e ou sólida. Ela pode ser líquida e sólida, dependendo do tipo de nuvem, né? Onde nós chamamos de nuvem de desenvolvimento vertical, ela é mista. Ela pode ter somente líquido ou ela pode ser somente constituída de cristais de gelo, tá? Essas daí são as nuvens altas, tá? Então tem o processo aí de evaporação, evaporou, condensou, precipitou, caiu e esse ciclo fica constante, tá certo? Condensação. É necessária a saturação do ar e a presença de núcleos de condensação. São partículas que atraem a molécula da água. Tem gente que fala assim, nossa, fulano acabou de sair do banho, banho quente pra caramba, tá um vapor dentro do banheiro terrível. Não, aquela cortina branca que vocês estão observando, aquilo são microgotículas de água em suspensão na atmosfera. São tão pequenininhas que elas conseguem flutuar, tá? Até porque vapor d'água não é possível enxergá-lo, tá certo? Nós só enxergamos gelo ou água, vapor nós não enxergamos.
Precipitação. É necessário que as gotas de água tenham peso suficiente para caírem. Este peso é atingido através do aumento da gota, que pode ocorrer pela coalescência, ou seja, pela fusão, pela união dessas microgotículas que vão ganhando tamanho, consequentemente peso, e aí precipitam, tá? Ficam muito pesadas e precipitam. Com os estados físicos da água, nós temos no estado gasoso vapor d'água, no estado líquido nuvens, nevoeiros, chuva, chuvisco, tá? No estado sólido, podemos também ter nuvens, geada, gelo, neve, granizo, tá certo? Então, quando nós temos a água passando do estado sólido para o líquido, chamamos de fusão. Do líquido para o sólido, solidificação, tá? Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, tá? E do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, chamamos de sublimação. Um exemplo de sublimação, gelo seco, tá? À medida que ele vai se desmanchando, ele já se transforma na forma gasosa, tá? Ele sai do sólido para o gasoso. Ar seco, quando não há vapor d'água ou sua quantidade é desprezível, tá? A quantidade contida na atmosfera é desprezível. Ar úmido, mistura de ar seco com uma quantidade significativa de vapor d'água. E o ar saturado, quando um determinado volume de ar contém todo o vapor d'água que é capaz. A capacidade de contenção é diretamente proporcional à temperatura do ar, tá? E a umidade relativa é a relação entre a quantidade de vapor d'água presente num dado volume de ar e a quantidade de vapor d'água que este volume de ar pode conter, tá? É expressa em porcentagem, que vai de 0 a 100. A quantidade de vapor d'água vai de 0 a 4%, tá? E a umidade relativa vai de 0 a 100%. Então, para 0% de vapor d'água, 0% de umidade relativa. 1% de vapor d'água, 25% de umidade relativa. 2% de vapor d'água, 50%. 3% de vapor d'água, 75% de umidade relativa. E 4% de vapor d'água saturou, tá? É a capacidade máxima que um volume pode conter, que vai dar aí 100% de umidade relativa. Temperatura do ponto de orvalho é a temperatura em que o volume de ar deve atingir para tornar-se saturado. Então, temos aí o exemplo de um metar, tá? O metar, nós vamos falar disso bem no final da matéria, onde daremos mais ênfase a esse conteúdo. Então, temos aí, ó, Serra Brava, Serra Papá, tá? Então, um metar de Congonhas, do dia 23 às 19 Zulu, tá? Vento de 190 graus com 6 nós, visibilidade 4.000 metros, visibilidade horizontal, tá? Tenho aqui um fenômeno precipitante, chuva, rain, como tem o sinal de menos, é uma chuva leve. BR, Broom, névoa úmida. Broken, está nublado a 800 pés. Scattered, esparsos a 1.200. Broken, ou seja, nublado novamente uma outra camada a 10.000 pés. Temperatura do ar 21 graus, temperatura do orvalho 20 graus. QNH 1011. Hera, o que significa isso? Recent rain, ou seja, teve chuva recente e ainda está precipitando aí a garoinha, tá? Então, temos aí 21 por 21, eu tenho ar saturado. 21 por 20, eu tenho ar úmido. E 21 por 1, eu tenho aí um exemplo de ar seco, tá? Depois tem uma formulinha básica aí para que possamos nos aproximar, tá? Não vou falar com precisão não, porque é mentira, mas a gente se aproxima bastante desse percentual aí, se quisermos saber a umidade relativa do ar, tá?
Peso do ar, o ar seco, tá? Então, eu tenho aí as moléculas de nitrogênio e as moléculas de oxigênio. Então, elas possuem um peso molecular maior do que a molécula de vapor d'água, tá? Então, o ar seco, ele é mais pesado do que o ar úmido. Higrômetro, instrumento utilizado para medir a umidade atmosférica. E aqui do lado nós temos um higrógrafo, tá? Tudo que termina em metro mede, tudo que termina em grafo registra. Então aqui esse higrógrafo está registrando aí a umidade relativa do ar. E o nosso psicômetro, tá? Psicrômetro, perdão. Instrumento formado por 2 termômetros, sendo um deles envolvido por um tecido, tá? Este é denominado de bulbo úmido e o outro de bulbo seco. Ele vai medir indiretamente a umidade relativa do ar e a temperatura do ponto de orvalho, tá certo? Então temos aí ó, o nosso psicrômetro. Um exemplo à esquerda, outro exemplo mais visível à direita. Repare que um é de bulbo seco e o outro tem um tecido em sua extremidade, que é o de bulbo úmido, tá? Temos aí os hidrometeoros não precipitáveis, tá? Não precipitáveis. Então, dentro de não precipitáveis, nós temos os depositantes, que é o orvalho e a geada. E em suspensão, nós temos a névoa úmida e nós temos o nevoeiro, certo? E os precipitáveis, tá? Líquidos. Tem o chuva, RA de rain, que é a precipitação no estado líquido de gotas de água. Foi ultrapassada a capacidade do ar de conter e sustentar o vapor d'água condensado. Precipita por ação da gravidade. Né? Exemplo de nuvens aí: estrato-cúmulos, nimbo-estratos, cúmulos e cúmulo-nimbus. Tá? Chuvisco, BV de drizzle. Tá? Precipitação no estado líquido de pequenas gotas, né? São gotículas d'água. Exemplo de nuvens: nuvens estratos. E os precipitáveis sólidos. Temos o granizo pequeno, tá? Grain small, tá? De 0,1 a 5 milímetros de diâmetro. Está associado à nuvem cumulonimbus. Tem o granizo, GR, de grain, tá? Então, de 5 a 50 milímetros de diâmetro, também associada à nuvem cumulonimbus. E a nossa neve, SN de snow, tá? Precipitação sólida do tipo chuva ou chuvisco, com temperaturas inferiores, tá? A 0 graus, abaixo de 0 graus. Então, nós temos aí as nuvens associadas cúmulo, cumulonimbus, estratocúmulos e nimboestratos. Tá certo, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu falei que ia ser bem curtinho, porque o capítulo é curtinho. Espero que vocês aproveitem bastante a informação. Nos vemos numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. E desejo a todos bons estudos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.